Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Eu quero profetizar na sua vida que as bênçãos de Abraão, que foram derramadas sobre a vida de Abraão, fluam na sua vida. A Bíblia diz, eu tenho repetido isso bastante, porque tem que entrar, guardar. Você tem que crer nisso, porque tudo é pela fé. Se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro de todas as promessas que foram derramadas sobre a vida de Abraão. E vá lá ver, Abraão foi um homem muito abençoado, próspero de todas as formas, saudável, terminou seus dias saudável, cheio de vigor, de energia, teve uma velhice muito abençoada. Eu acredito nisso, nesse envelhecer saudável, cheio de energia, de vigor. Eu possuo isso na minha vida. Porque nós vemos Moisés terminou os dias dele cheio de vigor. É só você ler como ele morreu. Ele morreu cheio de vigor. Com uma visão perfeita, com energia. O homem subiu o monte, o Senhor falou, suba o monte, veja a terra. Ele tinha essa força. E o Caleb, que chegou para Josué e disse, eu tenho o mesmo vigor aos 85 que eu tinha aos 40, e eu estou pronto para subir a montanha e botar os enaquins para correr. Tinha gigantes na terra que Deus havia dado para ele, e ele estava pronto para ir à guerra. Ele disse, eu estou tão pronto para ir à guerra agora, como estava lá atrás. Ele tinha força para guerrear, para enfrentar guerras. Então, Abraão terminou os dias dele vigoroso, cheio de energia. Foi um homem muito próspero, rico, um homem de visão, um homem de fé, um homem determinado, um homem que se apegou a Deus através da fé e só cresceu. Então, todas as bênçãos que foram derramadas sobre Abraão, nós somos herdeiros delas, dessas bênçãos, dessas promessas. E você tem que possuir na sua vida, porque tudo é pela fé. Seja feito conforme a sua fé, disse Jesus. Você tem que crer. Se você crê, é o que acontece. Então, creia e possua na sua vida. Nós precisamos crer e possuir. Espera aí, é direito meu. É direito meu. Eu não vou aceitar nada diferente disso. Não! Se você é herdeiro de algum patrimônio, eu não acredito que você simplesmente vai dizer assim, eu sou herdeiro, eu tenho direito a esse patrimônio, mas eu vou abrir mão, eu não quero. Se hoje você foi informado que foi deixado um testamento para você te beneficiando, eu não acredito que você vai fingir que nada aconteceu. Eu acredito que você vai se levantar e vai em busca disso. Vai dizer, é meu? Foi deixado para mim? Eu quero. É direito meu? Então é direito seu. É um direito seu. E você tem que crer e possuir. E não aceitar nada diferente. Abraão terminou os seus dias com um renovo. A gente percebe através da palavra que ele tinha uma juventude. Porque o corpo dele foi amortecido. O Senhor deixou isso acontecer, mas o Senhor
o restituiu. E quando o Senhor restituiu o vigor do Abraão, ele morreu com esse vigor. Porque mesmo depois que a Sara faleceu, ele se casou de novo. E ainda teve muitos outros filhos. Então, ele recebeu um vigor de Deus, uma energia, que ele continuou a vida dele. E ele já era um homem de idade avançada. Mas ele tinha energia, como está lá no Salmo 103. De sorte que a sua juventude se renova como uma águia. Você pode lançar mão dessa palavra. Vai para o Salmo 103. Profetiza na sua vida. A minha juventude será renovada como a águia. A minha juventude será renovada como a águia. Deus vai te rejuvenescer. Rejuvenescer o seu corpo, os seus órgãos. Te dar saúde. Ele vai. Você tem que crer nisso. Senhor, o Senhor renovou, rejuvenesceu o Abraão. Então, ele estava debaixo dessas bênçãos que Deus derramou sobre ele. Ele estava, reis quiseram fazer acordo com ele. Deus abençoou a vida daquele homem, grandemente, em todos os aspectos. Tudo que ele fazia prosperava. E você está debaixo dessas bênçãos. E você tem que crer nisso. E possuir na sua vida. Ao invés de cair, estou ficando velho. Gente, para com isso. Nas suas palavras há poder. Não, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa juventude, desse renovo. Eu tomo posse de vigor. Eu tomo posse de saúde, eu tomo posse. Para dizer, eu vivo doente, não tenho saúde, eu não tenho nada. Meu Deus, eu não consigo, tudo dá errado. Diga, em nome de Jesus, tudo já deu certo, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho paz. E mesmo que você diga, bicho, mas é que eu estou vivendo isso e aquilo, traga à existência o que não existe. Está escrito, Romanos 4,17. Traga à existência o que não existe. Então começa a declarar. Eu recebo juventude, renovo, saúde, força, abundância, prosperidade. Tudo que eu faço dá certo. As bênçãos que o Senhor derramou sobre Abraão estão na minha vida. Eu sou herdeiro delas. E eu possuo na minha vida. Em nome de Jesus. Levante-se. Em nome de Jesus. Porque o Senhor te ama. Ele ama você. E você é herdeiro de coisas muito grandes. Possua. Nós estamos nessa fé nos 52 dias. Esse trabalho incrível, maravilhoso. E hoje, na reunião para a troca de coração, às 7h em São Paulo, depois às 9h15, 19h30, nós vamos clamar, nós vamos buscar. E Deus tem feito maravilhas e nós estamos muito felizes. E amanhã eu vou ter a alegria de estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 15 horas, abrindo o 8º e último jejum dos 52 dias. E depois, a reunião de encerramento vai começar às 19h30 em todos os nossos templos, dos 52 dias, e nós vamos fechar esse trabalho incrível, que o Senhor nos deu condições de plantar uma semente maravilhosa e tem sido um divisor, e eu tenho certeza que vamos continuar colhendo coisas incríveis, em nome de Jesus. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. E Ele é Deus, é o único Deus verdadeiro, e é onde você encontra vida e salvação. Se aproxime dele. Olha o que diz aqui em Provérbios 17:22. O coração alegre
serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Já há estudos, artigos de pessoas importantes aí fora, que eles afirmam que muitas pessoas, elas se tornaram muito doentes fisicamente e tudo começou com uma alma abatida, doente, um coração amargurado. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito quando algumas pessoas dizem assim, o ódio dá câncer, eu acredito. Mesmo quando alguém diz assim, mas e numa criança isso e aquilo? Eu acredito que em muitos casos, em muitas situações, eu não estou generalizando, mas eu acredito sim que uma pessoa amargurada, porque essa amargura provém do diabo, ela provém do mal. E onde o mal entra, ele não fica só em uma determinada parte da vida daquela pessoa. Ele não fica. Quando ele entra para devastar. Então eu acredito, sim, que uma pessoa amargurada, ela pode atrair para a vida dela, e sim, ela pode atrair para a casa dela, porque a Bíblia diz, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E eu estou certa de que muitas escolhas dos pais afetam seus filhos, sim. Eu acredito nisso. Há uma influência. Eu sempre gosto de dizer que cada casa, você entra numa casa, você percebe o espírito daquela casa. Cada casa tem um cheiro, tem uma presença. E isso tem a ver com a condição espiritual das pessoas, dos moradores daquela casa. Tem casa que você vê um peso, uma opressão. Você não se sente bem lá. Você já deve ter recebido, por exemplo, uma visita que quando ela entrou, a sua casa ficou pesada. Quando ela foi embora, você sentia uma opressão. Porque às vezes as pessoas acham que não, isso não acontece, essa influência. Acontece sim. A presença de uma pessoa é o espírito dela. Porque nós somos um espírito. Temos uma alma. E habitamos num corpo. Compreendeu? Nós habitamos num corpo. Mas você tem que entender que nós somos um espírito. Nós temos uma alma. A alma é o centro das nossas emoções. São nossas vontades, emoções. Então, o espírito de uma pessoa é que determina. E às vezes essa pessoa está tão longe de Deus, porque quando uma pessoa está amarga, ela está longe de Deus. Não tem como ela dizer que ela está perto de Deus. Quando ela está cheia de ódio, de rancor, vingativa. Ela quer ver o mal de alguém. Alguém a feriu e ela agora não consegue se livrar daquela raiva, daquele ódio. Ela quer ver o fim daquela pessoa.
Eu me lembro de uma história, eu atendi esse caso. Então, não foi alguém que me contou, foi a própria pessoa. A própria. Ela tinha sido traída e ela era, assim, muito apegada a esse marido. Meu Deus, ela fazia daquele marido um Deus, a prioridade da vida dela. E aí esse homem teve esse caso e foi com uma amiga dela e a mulher engravidou. Ela se desequilibrou de tal maneira que ela falava coisas horríveis sobre o bebê. Ela queria que o bebê... Eu vou usar algumas expressões, não vou usar todas, porque realmente são fortes. Mas uma das coisas que ela falava, assim, em desespero, eu quero que essa criança morra. Ela tem que morrer, ela tem que morrer, ela tem que morrer. Isso era uma das coisas mais leves que ela falava. E sabe o que aconteceu? Ela começou a ficar doente. Ela começou a enlouquecer. Ela começou a ver vultos, ouvir vozes. E ela começou a desenvolver doenças sem explicação. E tudo aquilo, não tenho dúvida que era uma questão espiritual. Em função daquela amargura, ela começou a afetar a família dela. As filhas dela se desequilibraram. Ela tinha 2 filhas. E as meninas começaram a desequilibrar, a ficar doentes. Uma entrou em depressão, não conseguia reagir. Começou a desenvolver também doenças sem explicação. Ia no médico, a menina começou a ter uma alergia. Ela ia no médico, o médico fez todos os exames, não encontrava a causa. Antialérgico, tomou todos. E a alergia estava lá. Então, sabe quando o diabo vai devastando com as vidas? Foi devastando com todo mundo. Por causa daquela amargura, daquele ódio. E à medida que eu fui mostrando para aquela mulher que ela tinha que perdoar, que ela tinha que confiar em Deus, que ela tinha que depender de Deus, ela não podia viver com aquela amargura. E eu fui orando com ela, e fui orientando, e fui ajudando. E é impressionante, à medida que aquele ódio, aquela amargura foi saindo, toda opressão foi saindo, todas as dores foram saindo. A menina dela foi curada. Todo o mal que estava assolando aquela família caiu por terra. E aí eu comecei a dizer para ela, você vai começar a abençoar a vida dessa mulher e a vida da criança agora. Aquele foi o maior desafio da vida dela, mas ela começou. Eu abençoo a fulana, eu abençoo o bebê, em nome de Jesus. E quanto mais, ela disse isso para mim, que quanto mais ela abençoava aquela mulher, que o marido tinha se relacionado, e abençoava o bebê, quanto mais ela abençoava o bebê, ela disse que ela começou a receber a sentir uma diferença nela, uma energia. Era como quando ela dizia, eu te abençoo, bebê. Ela disse que ela recebia assim como uma força, que ela não sabia me explicar. Mas era como se ela recebesse uma paz, um alívio. Eu disse, mas é assim. É assim. E ela conseguiu perdoar. Aquela mulher teve realmente a criança e tal, mas o marido voltou para a família. E ela superou. E eles superaram. A família superou aquela situação. Mas aquilo só foi possível acontecer porque ela tomou uma decisão. Porque ela abriu uma porta para o mal devastar com tudo. Ela abriu através do ódio,
da revolta. Ela não tinha mais, preste atenção, já tinha acontecido, ela não tinha como mudar aquilo. Tem coisas que acontecem. E ela admitiu também que ela estava distante de Deus. Ela fez daquele marido um Deus na vida dela. Ela não tinha tempo para Deus. Ela não se preocupou em dar prioridade a Deus. Ela nunca se preocupou em dar prioridade a Deus. E o diabo entrou na vida dela. Entrou na família dela. E à medida que ela foi alimentando aquele ódio, ela foi trazendo mais problemas para a vida dela. Mas quando ela começou a agir da maneira certa, a abençoar, a perdoar, está aqui, ó. O coração alegre serve de bom remédio. Nenhum remédio curou ela, nem curou a filha dela. Mas quando ela creu, foi alegrando o coração através da fé, foi perdoando, ela foi sendo sarada, a casa dela foi sendo sarada. Está aqui, ó, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Quando você cede para a tristeza, para a angústia, para o desespero, para o ódio, para a amargura, você percebe isso. Você vai minguando, você vai secando em vida. Você vai ficando doente. Eu poderia passar horas contando isso para você. A quantidade de pessoas que eu já encontrei, muito doentes, e quando elas começaram a desabafar, todas que estavam muito doentes, até hoje, que eu atendi, todas que chegaram muito doentes, a raiz daquilo era amargura. Olha isso aqui, ó. O coração alegre serve de bom remédio. De novo, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Uma vez, esse caso foi muito marcante, foi de uma mulher que a mãe dela morreu de câncer, e 8 dias após a morte da mãe, ela começou a ter os mesmos sintomas que a mãe tinha. A mãe era uma mulher muito amargurada, muito, xingava muito. Quando a mãe morreu, 8 dias depois, ela começou a ter os mesmos sintomas da mãe. Quer dizer, aquele diabo, aquele demônio que saiu da vida da mãe dela, que dominou a vida da mãe, passou a ter mais poder sobre a vida dela, sobre a vida da filha. E resumindo, quando ela chegou na igreja, ela já estava num estado, assim, quase que de decomposição. Sabe quando é difícil dar os detalhes, mas ela tinha câncer no intestino, e assim, o estado dela era algo, já ela tinha sido levada para casa para morrer. Era considerada irreversível. Mas o mesmo demônio que foi arruinando com a vida da mãe dela, estava arruinando com a vida dela, porque a mãe dela foi uma mulher amargurada, e ela disse isso da boca dela: eu sou uma pessoa que eu respiro ódio. Ela dizia: eu respiro ódio. Eu respiro. E ela dizia: antes eu criticava a minha mãe, e eu achava que eu não tinha. Mas eu fui descobrindo que tinha muita raiz de amargura lá dentro. E isso só agravou. E à medida que eu fui ficando doente, eu fui ficando com mais ódio, inclusive de Deus. Hoje eu tenho ódio de Deus. E essa mulher recebeu Jesus. E nós oramos por ela. E ela foi completamente curada. Completamente curada. Uma coisa assim, que já era um caso irreversível. Câncer terminal. Aquela mulher muitas vezes ela vomitou fezes.
Ela já estava num estado que ela era só a morte. Mas quando ela foi liberta, quando ela começou a liberar perdão, ela se livrou daquela amargura, ela reconheceu que havia um mal e que dominava a vida dela através de sentimentos miseráveis e que já tinha arrasado com a vida da mãe dela e estava arrasando com a dela. Ela se posicionou. Ela recebeu a libertação e foi completamente curada. Isso foi ainda no início do meu ministério. Ela foi completamente curada. Ouça Deus. Se volta para Ele, se livra desse ódio, dessa amargura, se apega a Ele, Ele te ama. E Ele vai te dar saúde, Ele vai atuar na sua vida, Ele vai se manifestar com poder, Ele vai te dar saúde, Ele vai curar seu corpo. Primeiro Ele vai curar sua alma e Ele vai curar seu corpo. Um coração alegre serve de bom remédio, mas um espírito abatido virá até secar os ossos. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida que o Senhor ama, mas que talvez o mal tenha tido poder sobre ela. Mas eu repreendo este domínio demoníaco agora, da alma e do corpo dela agora. Em nome de Jesus, todo domínio maligno, eu ordeno saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que está atuando na alma dela, eu ordeno agora, saia. Esse espírito de enfermidade que atua na alma, no coração, saia. Em nome de Jesus. E deixe essa alma, deixe esse coração, saia dela agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Eu ordeno, saia. Em nome de Jesus. Eu repreendo essa amargura, essa cegueira, esse domínio maligno. Que ela seja livre agora, que ela receba paz, que ela alegre o coração, porque a alegria é como um bom remédio, mas a amargura seca os ossos. Que ela receba paz, alívio, socorro, que ela seja completamente sarada, para a honra e a glória do teu nome. Sara essa pessoa, restaura ela completamente. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu ordeno prosperidade sobre esses fiéis. E peço que o Senhor levante mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo imensamente abençoadas, saradas, curadas e libertas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde eu vou estar amanhã às 15 horas, abrindo o 8º e último jejum dos 52 dias. Depois, às 19h30, vamos dar início à reunião de encerramento do trabalho. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.